Bom dia, eu sou o Rabino Shimon e vim falar hoje sobre uma data hassídica muito importante que ocorrerá na semana que vem, que é a data 12 de Tammuz, em hebraico, Yud Beit, e também o dia seguinte, Yud Gimel de Tammuz. Essa data é muito importante porque foi um marco em relação à expansão do movimento hassídico Chabad Lubavitch. No ano de 1927, o Rebbe anterior de Chabad, o líder anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, o sogro do nosso Rebbe, foi preso pelos bolcheviques na Rússia soviética por estar difundindo a tradição judaica pelos 4 cantos do solo russo. Ele foi intimidado para não continuar com o seu trabalho de expansão do judaísmo. No entanto, pelo seu idealismo, continuou à frente de toda a orientação e todo o apoio logístico de todas as comunidades judaicas na Rússia soviética de então. Ele foi preso, ficou muitos dias preso, chegou a ser torturado, tanto física como psicologicamente, e quase que foi executado por um verdadeiro milagre. Ele foi liberto, onde houve intervenção de personalidades internacionais, porque houve toda uma comoção e uma mobilização geral para a libertação do grande líder judeu. Entre aqueles que auxiliaram na sua libertação, houve a intervenção do presidente americano da época, também da viúva do grande escritor, que ele é chamado o escritor da Revolução Russa, Maxim Gorky. A viúva também ajudou no processo de libertação do Rebbe anterior, e o Rebbe anterior, tudo que ele fazia, ele passou a fazer bem mais quando liberto. Pouco tempo depois, ele acabou sendo convidado a se retirar da Rússia, ficou uma época no estado da Letônia e depois ele acabou viajando após sobreviver ao gueto de Varsóvia na época da Segunda Guerra Mundial, sobreviver ao Holocausto. Ele acabou fixando residência nos Estados Unidos, no 770, que é o número 770 da Avenida Eastern Park em Brooklyn, New York, que é o quartel-general do movimento hassídico Chabad Lubavitch no mundo inteiro, onde de lá o seu genro, nosso Rebbe, durante 44 anos liderou o movimento para expandir o judaísmo autêntico, original e genuíno no mundo inteiro, reaproximando os próprios judeus de suas raízes, de sua tradição milenar. Então, quando o Rebbe anterior, em 1927, foi milagrosamente liberto das prisões soviéticas, enfrentando a tudo e a todos, naquela ocasião ele disse que todo e qualquer judeu na face da terra, mesmo aquele que não tem identidade nenhuma com o judaísmo, então somente o fato de vez em quando ser chamado de judeu, ele também foi beneficiado com a libertação do Rebbe. Por que o grande líder se expressou dessa forma? Porque o maior sábio e o líder da geração no povo de Israel não é uma figura particular, não é uma personalidade pessoal e particular. Ao contrário, ele é uma figura pública, totalmente dedicado ao bem-estar físico e espiritual de todo o povo de Israel. Quando o líder do povo é detido, então o próprio povo está ameaçado
em sua espiritualidade maior. Porque se a cabeça está com problema, o corpo acaba se ressentindo do problema da cabeça. A cabeça, como a tradição nos lembra de que o líder hassídico é chamado Nidish, no jargão judaico medieval, ele é chamado de Rebbe. E Rebbe é uma transcrição para o Yiddish do termo em hebraico, que é Rabi. Conforme já explicamos, Rabi significa Rosh Benei Israel, a cabeça dos filhos de Israel. Há um líder maior em toda a geração. Esse líder está conectado com todas as almas do povo de Israel e também está conectado, por extensão, com todas as almas da humanidade. Então, quando o líder da geração anterior, que era o Rebbe, Rabi Yosef Yitzhak, foi detido pelos bolcheviques, então houve uma ameaça na espiritualidade maior do povo de Israel, na sua conexão com Deus, e por extensão, uma ameaça na espiritualidade de todos os seres humanos, todos os bilhões de pessoas que habitam esse planeta. É claro que na época o número era bem menor, mas a ideia da libertação do líder é a ideia de uma nova possibilidade de crescimento no mundo inteiro da conexão de cada ser humano com Deus. Essa conexão também passa pelo líder maior da geração. Assim como qualquer movimento envolvendo qualquer membro de um corpo passa pelo sistema nervoso central, que é concentrado na mente, na cabeça da pessoa. A libertação do Rebbe anterior possibilitou com que o movimento hassídico Chabad Lubavitch, mesmo tendo sido desfalcado em um número muito grande de Hassidim no Holocausto, que foram chacinados, trucidados pelos nazistas, mesmo assim, com a presença do Rebbe anterior em Nova York, no Brooklyn, começou o movimento a se estruturar cada vez mais, e particularmente pelas mãos do seu genro, que é o nosso Rebbe, a ponto de se expandir no mundo inteiro, preparando o mundo para a revelação do Mashiach. A libertação do Rebbe anterior, em 1927, das prisões soviéticas, fez com que nós nos direcionássemos cada vez mais para a revelação do Mashiach. O mundo, segundo as palavras do genro do Rebbe anterior, o nosso próprio Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch, candidato a se revelar como o próprio Rei Mashiach, o mundo já está preparado para a revelação do Mashiach. E com atos de bondade e solidariedade humana, e com o estudo sobre Mashiach e a redenção, haveremos de agilizar ao máximo esse processo irreversível da revelação do Mashiach e, subsequentemente, do mundo vindouro, com a ressurreição dos nossos entes queridos e quando, subsequentemente, o Criador do mundo, o autor da obra, Deus, haverá de se revelar no plano físico e material. Um Deus que não tem semblante, um Deus que não tem corpo, um Deus que não é físico. Muito pelo contrário, ele é a plena espiritualidade. Ele haverá de se revelar no mundo e todos nós poderemos resplandecer no mundo físico e material diante da luminosidade infinita de Deus revelada aqui embaixo, dentro dos parâmetros como espaço e tempo. E o Rebbe prometeu que nós somos a última geração do exílio. Ele procurou nos conscientizar, e a primeira geração da redenção. Ele já previu, inspirado profeticamente, que o Mashiach haverá de se revelar a qualquer momento. Todo esse processo começou com a libertação do Rebbe anterior em 1927. O Rebbe foi salvo milagrosamente, mas é sabido que à medida em que o regime totalitário de Stalin
pressionava cada vez mais, cerceando os direitos e liberdade de expressão religiosa dos judeus e de toda e qualquer religião, particularmente a comunidade judaica. Quanto mais eram pressionados, mais o Rebbe anterior estava decidido a divulgar, e disseminar e orientar cada vez mais os seus discípulos, os seus seguidores, para expandir cada vez mais o judaísmo na Rússia soviética de então. O Rebbe muitas vezes se encontrava com dezenas e dezenas de Hassidim e ele dava todas as instruções necessárias. Muitos desses Hassidim eram shohatim, abatedores rituais de animais, ou moalim, peritos em circuncisão, ou peritos na construção de mikvaot, piscinas à base da chuva para a purificação das senhoras judias, ou então professores de crianças de tenra idade, peritos na educação básica e elementar da tradição judaica, ou então peritos na confecção de pães ázimos, matzot para Pesach, e tantas outras mitzvot básicas da vivência judaica. Muitas vezes o Rebbe se encontrava com cada um desses discípulos, e depois que cada um de seus seguidores se virava de costas, saía da sala e batia a porta, o Rebbe rompia num choro profundo, porque ele sabia que esses seus seguidores nunca mais seriam vistos, porque eles seriam perseguidos e seriam executados, seriam mortos. Muitos, entre centenas de Hassidim, de seguidores do Rebbe anterior, foram convocados a prestarem esclarecimentos, declarações na delegacia local. Em geral, esse convite era feito com acompanhamento de policiais na calada, na surdina da noite, e esses Hassidim iam prestar depoimentos, mas nunca mais voltavam aos seus lares. Eram encaminhados para campos de trabalhos forçados, prisões, clínicas psiquiátricas para sofrerem eletrochoques e todo tipo de tortura, e depois acabavam sendo executados. Eles viviam pelo judaísmo e morreram santificando o nome de Deus, expandindo o judaísmo na Rússia soviética de então. Em mérito desses Hassidim, e em mérito do próprio Rebbe, que foi salvo milagrosamente de toda a atuação do movimento Rabat Lubavitch dentro da Rússia, com espírito de autossacrifício, hoje em dia, em compensação, a Rússia é um país livre, pelo menos para a expressão religiosa e a atuação do judaísmo na comunidade judaica. Não só o governo russo permite a prática do judaísmo em solo russo, como há um apoio incondicional à comunidade judaica. Tudo isso foi obtido em mérito daquelas almas que morreram sacrificando a própria vida, santificando o nome de Deus, ao difundirem, divulgarem, orientarem e manterem cada vez mais vivo o judaísmo, a chama do judaísmo no solo russo. É uma data significativa, 12 de Tammuz e 13 de Tammuz. E com essa data nós comemoramos o fortalecimento do nosso movimento hassídico Rabat Lubavitch, do judaísmo de uma forma geral e da espiritualidade no mundo inteiro. Ao encontro do Mashiach, a qualquer momento, se Deus quiser.